apesar de não trabalhar mais com o projeto há 4 anos, eu me envolvi muito na área de pinturas especiais e aí não deu para conciliar. Pinturas especiais para decoração. Isso, eu trabalho parede, madeira, ferro e em peças de cerâmica também. Ah, e para cada uma delas tem uma técnica Tem uma especial, técnica, né? agora sim, as técnicas aplicadas em paredes, eu posso também aplicar na cerâmica. Algumas técnicas aplicadas na madeira também podem ser aplicadas na cerâmica. Nesse o caso que nós do vamos ver aqui. stencil em alto relevo, eu posso fazer em madeira, na parede E na cerâmica. E na cerâmica. Isso. Ah, eu posso fazer também um objeto de decoração com esse... Pode, inclusive você pode trabalhar vasos de cerâmica bem simples, né? Sim. Encontrados até em feiras livres. E você pode trabalhar uma técnica, tanto a pátina e depois o alto relevo, como você pode trabalhar também uma textura feita com as mãos, super simples, que eu também vou ensinar, que ela serve de base para o stencil em alto relevo. Então vamos lá, Bom, começamos de onde? Inicialmente eu gostaria só de falar que antes de ser aplicado qualquer técnica de pinturas especiais, é muito importante que observe-se o estado do nosso suporte, que é a parede, no caso de hoje. Então o que nós vamos precisar? A parede tem que estar perfeita, não pode ter problemas de infiltrações. E nós vamos precisar apenas de massa corrida. Tem que lixar a parede, Beto? Olha, se a parede estiver com a pintura nova, é suficiente você passar um pano úmido para retirar a poeira, para poder a massa ter mais aderência. Então nós vamos precisar de massa corrida ou a massa acrílica, vamos precisar de uma espátula e vamos precisar de moldes vazados feito com acetatos. Que pode ser esse molde vazado. Você experimenta dar aula para mim, que fica mais fácil. Tá bom. Você não vai ficar com a mão tão fria, né? Mas é que aqui em São Paulo é bem geladinho, né, gente? Né? Minha terra é bem quentinha. E aí eu vou entender melhor. Tá bom. Tá bom? Então, ó, aqui é um stencil que ela tá chamando vazado, acetato, mas pode ser aquele de radiografia de pulmão. Pode. Quer dizer, qualquer desenho que eu tenha lá vazado, que eu já faço as minhas pinturas, eu posso usar para essa técnica. Pode. Tá. Aí, preciso disso. Você tampou esse daqui por quê, hein? Porque, como você vê, nós temos vários elementos em uma só folha. E nós vamos trabalhar aqui apenas esse maior. Ah, então quando você vai usar o stencil, e você vai usar, por exemplo, só esse, você tampa os que estão em volta para evitar que a massa ultrapasse. Entendi. Exato. Parece que foi na guerra, né? Mas não é. Então, o que nós vamos fazer? O que você vai fazer? Se você for trabalhar com a massa acrílica, você não vai precisar adicionar mais nenhum produto para dar resistência, porque já é uma massa bastante resistente. No caso da massa corrida, que é essa massa aqui que nós vamos trabalhar, ela já está com uma mistura de cola branca, cola para artesanato. Eu pego em que proporção? Numa proporção de 1 para 9, ou seja, 9 partes de massa para uma parte de cola. Então, por exemplo, se eu for pegar 1 quilo de massa corrida que não seja acrílica, eu ponho 900 gramas de massa e 100 gramas de cola branca. Isso. Então ela vai dar bastante resistência para a massa. Então o que nós vamos trabalhar? O stencil em alto relevo, ele pode ser aplicado numa parede com a pintura tradicional. Você já pode ter sua parede já prontinha, pintada, e aí você aplica o stencil, que pode ser branco ou pigmentado com a cor de sua preferência. Na massa corrida. Isso, exatamente. E ele fica também bastante interessante, trabalhado sobre uma textura feita com as mãos. A gente vai fazer um pouquinho de sujeirinha. Então vamos. É importante também que antes de iniciar esse trabalho, proteja as mãos com um creme, pode ser o silicone em creme, a vaselina em creme, porque ela cria uma película protetora e na hora que você vai lavar as mãos, ela já sai com bastante facilidade. Então, inicialmente, põe a mão na massa. Põe a mão, literalmente, a mão na massa. Se eu estiver fazendo isso na minha parede, ou no meu vaso, ou na minha peça de metal, eu trabalho da mesma forma. Se você for fazer essa base, essa textura, você trabalha com as mãos, da forma que eu estou trabalhando aqui nesse suporte. Então, uma coisa também muito interessante que eu gosto de falar para meus alunos é, se for trabalhar em parede, ter muito cuidado com a postura ao subir e descer a escada. Isso é muito importante. Fica assim. Isso. Então, trabalhar assim, sabe? Que nem manequim. Bem Então, o que nós vamos fazer? Lógico, você vai ter que trabalhar com uma fitinha crepe para isolar a parte do teto e as paredes laterais, onde não vão ser trabalhadas. Porque, principalmente, se você já tem suas paredes já todas pintadas, para evitar uma mancha e um posterior retoque. Então, o que nós vamos fazer? É muito simples.
Você vai trabalhar sempre em círculo. Um pouquinho. E deve ser divertido. É muito isso, né? gostoso. E esse contato com a massa, eu acho muito bom. Você eu sempre falo que é um trabalho de terapia. Não é? Você esquece da vida, tacou a mão na massa e você põe fazer uma bagunça. Você põe uma musiquinha, uma roupinha fresquinha. E aí... Você hoje está muito chique aqui com essa massa corrida, hein? Obrigada. Imagina que quando eu sair daqui eu vou a um show. Você acha? Você vai a um show? São Paulo, pô. Você quer saber de quem? Você veio da onde? Eu vim de Salvador. Veio de Salvador, na Bahia, para ensinar a gente. Olha o baiano ensinando você a pintar a parede aqui, menina. Olha, deixa eu só falar para vocês o seguinte. Essa forma de aplicar massa na parede, por si só, já é um trabalho interessante. Inclusive, eu tenho trabalhado esse tipo de textura em alguns consultórios e... Só assim, né? Só assim. Depois ela pintada com a massa, com a tinta branca acrílica, fica bem interessante. Branco no branco O mesmo. branco no branco, Porque fica uma ondulação, né? Fica uma ondulação, Você percebe que a parede não é lisa, né? E eu sempre falo que hoje em dia é pecado você ter todas as paredes de casa completamente lisas. Você tem que ter sempre uma parede trabalhada, porque é bastante charmoso. Bom, só isso já dá um movimento bonito na parede. Então, isso aqui ele serve de base para a aplicação do stencil em alto relevo, tá? Ou a parede lisa. Ou a parede lisa, exatamente. Você pode aplicar tanto na parede lisa, com a pintura tradicional. Então, agora só tem... eu tenho aqui, eu tenho, obrigada. Então, você pode trabalhar sobre uma pintura tradicional, só que se você vai trabalhar sobre uma parede já com a pintura feita, você tem que ter muito mais cuidado, porque se a massa vaza, você vai ter que fazer retoques depois na parede. Então é importante que treine bastante antes de iniciar um trabalho definitivo. O ideal não seria dar uma passadinha de uma lixinha mesmo na parede já pintada? Depende é isso que eu falei, depende do estado da parede. Entendi. Né? Depende do estado da parede. Estão perguntando aqui pra mim como é que faz se eu quiser passar no azulejo lá da... Aí é um outro processo bastante... No azulejo direto não, no azulejo direto não. Tem que ser usado um produto especial nesse azulejo e para depois ele receber a massa, porque o azulejo não é poroso e com o tempo essa massa ela vai soltar. Que tipo de material? É um fundo fosfatizante, é da linha automotiva. Ah, entendi. Passa um fundo fosfatizante, depois eu posso aplicar aguarda a secagem e aplica a massa. Agora, depois disso, o que eu faço? Então, o que nós vamos fazer? Já estou com ela nós já ali temos sequinha. Aqui. Ah, que bonito. Esse aqui você já fez e já secou. Não pintou nada? Ainda não. Só a massa corrida? Só a massa corrida. Então, como eu vou trabalhar? Eu vou definir o local onde eu vou aplicar o stencil em alto relevo. Ele pode ser aplicado como um roda-teto, um roda-meio ou até estampando toda a parede. Então, tem que ser muito bem marcadinho com uma trena. Você vai limitando toda a área para saber exatamente onde você vai aplicar. E aí, o que eu vou fazer? Uma folha de stencil assim pequena, desse tamanho, não é necessário você prender o molde na parede com uma fita. Você pode segurar com a mão. Você segura com uma mão e depois a própria massa vai te ajudar. Vai dar uma sustentação. Então, como que eu vou trabalhar? A forma de segurar na espátula também é importante. Sempre dessa forma, colocando os dedos e sempre manter o braço longe do corpo. Tá? Esse movimento aqui, o braço tem que estar bastante livre, até por uma questão também de postura. E a forma de segurar a massa. Nada de pegar a massa aqui pelo meio. Sempre pelos cantinhos. E vai aplicando. A massa deve ter alguma coisa na espátula. Então, o que nós vamos fazer? Botou aí. Com a espátula ligeiramente inclinada, deitada. Ah, que técnica bonita. Você vai fazer uma camada por cima. Eu faço uma camada de forma que ela cubra, você vai observar que ela vai cobrir todo o contorno do desenho. Olha. De que espessura mais ou menos, Betânia? Fica aproximadamente 4 milímetros. Quase meio centímetro. Depende também muito do local onde você vai aplicar. Né? Depende de onde você vai aplicar. Tem alguns trabalhos que eu faço que eu aguardo essa secagem, depois eu repito a operação, então ela fica bem mais rústica. Ah, se eu quiser mais alto ainda, eu espero essa secar. Depois você vem com o molde novamente. E volta. E reaplica. E reaplico de novo. Então, vocês observam que na parede eu não precisaria segurar esse molde. Entendi. Eu poderia deixar ele sem fita. E
concluir a aplicação da massa, imediatamente eu retiro o molde com cuidado. E aí... Olha que bonito! É bárbaro, né? Que trabalho lindo, Betânia. Lindo, lindo, lindo. Bom, posso fazer o movimento que eu quiser aí, claro, né? Quer dizer, a aplicação que eu quiser. A aplicação Deixa eu ver que você aquele quiser. pronto lá, que ela já fez em 4 nós cantos. já temos Olha, gente, que uma outra coisa sequência. mais gostosa que fica para você fazer aí, né? Na sua casa. Pode fazer um barrado só com isso de teto, né? Muito bonito, Betânia. Bom. E depois? Bom, e agora nós vamos aguardar a secagem total dessa massa. Tá. E aproximadamente 6 horas e vamos pintar com uma cor de preferência, né? Cor a escolha da cor assim, tinta muito pessoal, tinta de parede e de preferência a tinta PVA. Que porque é PVA? Porque nós temos a tinta acrílica e temos a tinta látex PVA. É uma tinta final látex normal. Só que se você usa a tinta acrílica, se você quiser dar esse efeito aqui, deixa eu ver como fica. Vai dificultar, porque a tinta acrílica ela descasca se você passa a lixa. A lixa depois, né? Então, se você quer dar esse efeito assim bem envelhecido, é importante que você utilize a tinta látex PVA. Entendi. Tá? Aí você passa normal. Passa normal. Então, bom, numa parede é lógico que ela vai ser pintada com um rolo de lã. Tá. E pode ser em qualquer movimento, porque como nós temos os baixos relevos, né, não dá para você trabalhar apenas em um movimento. Só numa direção, né? Que você tem que cobrir todos os relevos. Todos os relevos. Os para cima e os para baixo. Aí passa uma ou 2 mãos de tinta? Eu acho que é suficiente uma mão. Não precisa diluir tanto a tinta. Deixa ela mais grossa. Deixa ela um pouquinho mais grossa. E depois da aplicação dessa tinta, nós também vamos aguardar a secagem total, porque se você... Quanto tempo? Aproximadamente 6 horas. Para secar? Uma secagem total, porque ela seca antes, mas para manuseio. Aí a mas para parede você trabalhar... Seca, vamos supor. Tá. Então, a parede está seca. E aí... Você vai fazer esse aqui, exatamente. Né? Nós temos esse aqui. Como que eu trabalhei? Vai ficando plaquinha, mas isso tudo bem. Bom, então, aqui vocês têm 2 exemplos. Aplicado na parede com a pintura tradicional e essa daqui... olha que legal a diferença que fica. A diferença. Olha, gente. Essa aqui é a parede lisa, onde você só aplicou o relevo, olha lá, ó, no estécio, né? E essa outra aqui é a parede com aquele trabalho que a Betânia fez com a mão. E depois de seca a tinta é que você vai dar essa parede. E aí nós vamos usar uma lixa fininha e vai deixando aparecer... Ou nesse caso aqui você só desgastou só o contorno. De contorno. Só o contorno, você percebe a diferença. Passou uma lixa bem fininha só em volta do contorno. Olha que bonito. Essa daqui eu já envelheci mais. Que delícia. Bom, então se nós lixamos essa parede, isso que apareceu, essa parte branca, é a massa. Tá. A massa, ela é porosa. Portanto, ela vai necessitar de uma impermeabilização que nós vamos fazer exatamente com um verniz acrílico. Qualquer verniz acrílico? Qualquer verniz acrílico. Ele é à base de água. 1, 2 e... 1, 2 e... 1 a 0 para a latinha. latinha. Então, esse verniz é à base de água. Eu costumo trabalhar com ele diluído na proporção de 1 para 1. Até para não deixar muito brilho, né? Porque eu gosto só de um brilho acetinado. Então, o que nós vamos fazer? Pode molhar o pincel. Vou colocar só um pouquinho aqui, senão vai ficar com bastante brilho. Então, nós vamos aplicar também com o rolo de lã. Tá. E aí seria o acabamento. O acabamento. E aí você vai trabalhar também em vários movimentos que é para penetrar em todas as reentrâncias. E depois disso eu posso limpar essa parede? Pode limpar com paninho, buchinha, porque está impermeabilizado. Pode, porque o verniz ele dá uma proteção muito boa. E olha que coisa bonita aqui, ó, um exemplo que ela trouxe, de que você pode pintar o relevo de outras cores, né? Aqui nesse caso, a massa foi pigmentada antes da aplicação. Você não pinta aqui? Não, nesse caso não. Você pigmenta a massa com o quê? Com pigmentos à base de água, vendidos em casas de material de construção. Pode ser o de pozinho e tem um líquido também. Tem um líquido também. E aí mistura no próprio
Na própria massa corrida. E tem alguns casos que você pode também trabalhar o stencil branco sobre uma parede também já trabalhada, e depois você tem algumas pinturas que você pode trabalhar a dedo. É um trabalhinho assim bem delicado, um pouquinho demorado, mas é gostoso também. E aí você pode trabalhar peça por peça com essa pintura a dedo, dá um destaque e ele fica assim um pouco patinado, fica bem interessante também. Deve ficar paredes maravilhosas. Você tem feito, você não trouxe nenhuma foto, né? De nenhuma parede nesse estilo que você fez. Acho que eu tenho alguma coisa aí, mas inclusive esse trabalho, o ano passado eu participei de uma mostra e esse trabalho foi escolhido, ele vai sair no CD-ROM na Itália. Ah, que foi uma parede muito bonita, muito bonita. Como é que você veio despencar aqui no Norte? Bom, primeiro eu sou sua fã, incondicional. Obrigada. E eu também queria te falar que é um prazer enorme estar aqui. Prazer é muito nosso. Foi muito bom, a produção me atendeu assim com o maior carinho. Muito bom, obrigada por ter vindo, Betânia. A casa é sua aqui. Obrigada. Dê um beijo bem carinhoso nos acarajé lá. Obrigada. Tá bom?